Olá, eu sou o psicólogo Bruno. Queria falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante na análise, a questão do valor. Vou comentar, lendo um pouquinho, comentar sobre o texto tirado do livro da psicanalista Nádia Pinheiro. O nome do livro é Psicanálise e Nosso Tempo. E o texto seria Quanto vale uma sessão de análise? Vou lendo e comentando. Bom, lá atrás, nesse parágrafo, psicanálise é um tratamento muito caro. Já escutei isto inúmeras vezes. Não há dúvida de que essa crença tem suas origens. Na década de 60, a maioria dos psicanalistas cobrava um preço alto e prefixado, estabelecendo no mínimo 3 sessões semanais, tendo cada uma a duração de 50 minutos. Tanto fazia o paciente estar tagarelando, falando de si mesmo e de seu sofrimento, ou ficar no mais absoluto silêncio. O que contava era o andamento do ponteiro do relógio. Então, essa parte é interessante. Ela fala sobre a duração das sessões e se, se é interessante manter esse formato de até 1 hora, 50 minutos, quantas vezes por semana, porque as características de uma análise são essa questão, tanto do tempo, de quantas sessões de análise serão, o uso do divã ou não, mas hoje em dia na sociedade contemporânea estamos passando por um tempo de mudança e também de adaptações. Então é interessante refletir sobre isso, sobre esses novos moldes da análise, que foge um pouco daquela ideia mais antiga, mas temos que refletir sobre isso, temos que pensar sobre isso. É importante esse processo de estarmos refletindo sempre sobre a intervenção, tanto no que diz a técnica como a teoria psicanalítica. Vou seguir a leitura. Este panorama se modificou radicalmente em função do ensino do francês Jacques Lacan, nascimento 1901, morte 1981. Ao retomar a leitura dos textos de Freud, privilegiando uns em relação a outros, Lacan apontou uma série de desvios realizados pelos pós-freudianos, introduzindo novos conceitos e uma outra forma de operar com o tempo, que possibilita a abertura do inconsciente. Então, um breve comentário em relação a isso. A questão do Lacan, como ele olha para a psicanálise de um jeito diferente, não deixando Sigmund Freud para trás. Ele utiliza como base teórica os textos freudianos e a partir daí começa a dar uma outra visão nesse sentido, a sua visão sobre a sua percepção, e trazer novas reflexões sobre a intervenção. Isso é muito importante em todas as áreas, não só na psicanálise. Então, vamos seguir. Se a psicanálise é uma prática clínica que leva em conta a singularidade de cada ser falante, como explicar e sustentar o exercício desta prática? Adotando procedimentos dogmáticos baseados em um modelo para todos? Não sem muita confusão e dissensões. A influência de Lacan foi produzindo efeitos. Hoje já temos um grande número de psicanalistas admitindo que, para cada sujeito, há um contrato a ser feito, em relação ao preço, até porque o que é muito caro para um se torna uma bagatela para outro. O número de sessões é variável, dependendo de múltiplas situações, e o tempo de duração de uma sessão
não pode e não deve corresponder ao tempo cronológico. Há outro tempo em jogo, quando se trata de escutar uma fala. Essa reflexão do Lacan é muito interessante. Ele nos traz uma reflexão sobre o tempo do inconsciente, que é diferente do nosso tempo cronológico do relógio. Então, sabemos que as coisas dentro da nossa mente não acontecem como o tempo do relógio. Sentimos, percebemos, vivemos, experienciamos coisas de maneira diferente para cada um. Isso é a singularidade, isso é a subjetividade do ser humano. Vou ler a última parte. Quem nunca viveu a experiência de que alguns minutos foram vividos como se fossem longas horas e vice-versa? Um grande amor subverte a cronologia do tempo. Os amantes sabem disto, mais do que ninguém. E o que é uma análise, se não uma história de amor? Só que se trata de um amor específico, o amor de transferência. Muito interessante essa passagem, como falei, o inconsciente, ele é único e atemporal. Também essa passagem de que toda análise é uma história de amor. E também do processo de transferência, quanto isso se forma durante a análise. E é importante que se forme, né? Nesse sentido, a transferência entre analista e analisando. Esse processo que permite que a mola propulsora do tratamento analítico. É importante de estarmos falando sobre isso. Sem a transferência não existe análise. Então é fundamental que ela aconteça no processo analítico. Mas voltando ao tema central, sobre a questão do valor de uma análise. Como é importante pensarmos, refletirmos e também trazer à tona que o valor é simbólico, no sentido de que tem um simbolismo para cada um. E cada um lida com o dinheiro de uma maneira, e Freud já falava nesse sentido, que tem a ver muito com a sexualidade também, a questão do pagamento das sessões e como agimos diante disso. Então é importante aí refletir sobre isso e também conversar. Um bom diálogo nesse sentido traz à luz o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que deve ser cobrado ou o que não deve ser cobrado. Mas sempre analisando o contexto, a história, o trabalho que o psicanalista vai ter ali. Claro que a priori não se tem como mensurar sobre o processo, mas tem como se negociar conforme o momento também em que o analisando está ali na sua frente, e também o momento financeiro também vai contar com tudo isso. Temos que ter empatia e também levar em consideração quanto aquele sujeito pode pagar. Bom, esse foi o vídeo. Eu desejo uma boa noite e um abraço a todos e todas.